Boa noite, está começando mais uma edição do Contraponto Empreendedor, direto daqui do estúdio de Canoas, para Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha e São Leopoldo. E hoje, na entrevista de hoje, eu converso mais uma vez com o Joel Maciel, que você já conhece, já esteve aqui no programa, que é empresário, diretor da Olus, do Instituto Inovação e também conferencista nacional. Boa noite, Joel. Prazer mais uma vez estar aqui no programa. Boa noite, Elisandro. Prazer nosso poder estar participando desse programa que sei que tem reconhecido a audiência. Joel, hoje a gente já falou de vários temas, né? Principalmente até de temas de algumas palestras que tu já fez. E hoje, qual é o tema que a gente vai tratar? Hoje nós vamos tratar sobre a era do conhecimento. Nós tivemos um longo período em que a era da agricultura predominava no mundo. O poder, o recurso, o dinheiro, a estrutura estava voltada para a produção primária. O poder estava em quem detinha a terra. A terra era um valor extraordinário em termos de geração de receita. Depois nós entramos no século passado, mais propriamente dito no século XIX, para o início do século XX, na era industrial, onde não apenas quem tinha terra, mas também quem detinha os meios de transformação da matéria-prima industrializada passou a deter poder e, por consequência, as possibilidades de enriquecimento. Na metade do século passado, para cá, nós entramos numa outra era, onde não apenas os detentores de terra e os detentores de capital, sobretudo aquele que propicia a transformação industrial, passaram a ter poder a partir da era do conhecimento e da informação. Então, o conhecimento passa a ser um instrumento valioso para o mundo contemporâneo. É, sem dúvida nenhuma, o principal legado que podemos deixar para as próximas gerações e a herança mais valiosa que uma família pode deixar para os seus filhos. Porque tanto a terra quanto os bens de transformação, eles têm uma grande possibilidade de ter perdas ou até mesmo de forma inapropriada de seu uso, acabar gerando aplicações inoportunas. Já o conhecimento não. À medida em que o conhecimento ele é enriquecido, ele é atualizado, ele é desenvolvido, ele produz ganhos de produtividade. Tanto que hoje as próprias indústrias, as próprias organizações, elas somente passam a crescer e se desenvolver quando aplicam inovação, criatividade, novas tecnologias, desenvolvimento de pessoas. As pessoas não apenas no centro do processo, mas as pessoas certas no lugar certo. Isso implica em investimento, em conhecimento, em educação. E nós observamos, Joel, que o crescimento que teve foi mais depois de 1900, eu acho que 1910, 1920, que teve o grande crescimento de tecnologia e entrou já, se abriu as portas para hoje a gente chegar na era do conhecimento, né? Como é que tu vê essa evolução toda em um período tão curto de tempo? Ela é bastante impactante. A vida dos nossos avós, em comparação com a que temos hoje, é completamente diferente. A vida dos nossos avós, em comparação com a dos pais deles, era muito parecida, com a dos pais deles parecida, e assim nós voltamos 200 anos. Os últimos 90, 80 anos, como no seu exemplo, eles foram realmente bastante significativos em termos de evolução. Mas se nós pensarmos que há pouco tempo atrás nós tínhamos um telefone celular, que era um instrumento do tamanho do teu tablet, e que a gente tinha que puxar uma antena para poder fazer contato. Nós pensamos que há pouco tempo atrás nós tínhamos, para a produção de um programa de televisão como esse que estamos colocando no ar, uma estrutura gigantesca por trás, e era para poucos. Nós pensamos que há um tempo atrás, nós para arrumarmos a qualidade da imagem da televisão, a gente não chamava um técnico, a gente ia na cozinha e pegava um bombril para colocar na ponta da antena. E pensarmos que hoje nós temos uma enormidade de possibilidades de acesso de televisão, de tecnologia, de computador. Eu lembro que há um tempo atrás muitas pessoas faziam um curso de datilografia para ingressar no mercado de trabalho. Hoje as crianças já nascem diante de um tablet digitando com 1001 conexões neurais. E nessa época eu lembro que eu não cheguei a utilizar porque eu nunca fui muito da datilografia, vamos dizer assim, mas eu lembro que eu passei por isso, né? E isso faz, não vou dizer minha idade, né, mas não faz muito tempo. Né? Então, e aí a gente vê a evolução realmente, né? Porque teve essa primeira evolução lá no início de 1900, 1920, 30 e tal. E hoje parece que a cada ano a evolução é maior ainda, né? É muito Se passa um ano para o outro, 2 anos, 5 anos, né? Vamos falar assim, puxando para a nossa área, na área de comunicação.
um equipamento que se lança há 5 anos, hoje, se lançou há 5 anos atrás, hoje é totalmente obsoleto. Com certeza. Já nem se fala mais naquilo. Com certeza. As próprias empresas hoje, elas estão tornando os seus próprios produtos obsoletos à medida em que elas se desafiam a estar inovando permanentemente. Só que nesse particular do teu comentário tem uma particularidade em relação ao Brasil. O Brasil vive uma situação diferenciada, digamos assim, pelo seguinte: nós entramos na era industrial na década de 30, enquanto outros países já haviam ingressado nela há muito tempo. Então nós nos industrializamos somente a partir da era Vargas, o que significa que nós nos atrasamos no ingresso do século XX. E no momento nós estamos vivendo um outro paradigma um pouco oposto à tendência mundial. O Brasil é o 85º no ranking da ONU em termos de educação. Na América Latina, nós só estamos à frente do Haiti. Nós somos um dos piores do mundo em educação. A Argentina está na nossa frente, o Chile está há muito na nossa frente, o Uruguai está na nossa frente. Nós vivemos um paradoxo no Brasil, porque nós somos a 7ª economia do mundo e nós somos a 85ª no ranking de educação, justo na era do conhecimento. Então, como é que se explica um negócio desse? É que nós estamos vivendo um boom de expansão e crescimento e estamos ainda calcados na produção primária. Nós temos um planeta que cresce, uma população que está em 7 bilhões e vai a 9 bilhões até 2050, que demanda muito por nossa matéria-prima e por conta disso está havendo também esse grande crescimento. Mas o que está acontecendo, a exemplo do que ocorreu na Revolução Industrial, que a partir da década de 40, 50, trouxe as multinacionais para o Brasil, hoje está ocorrendo o seguinte: não a multinacionalização do capital, mas do trabalho. Então hoje nós estamos competindo no Brasil com profissionais altamente qualificados que estão vindo de fora para ocupar os nossos espaços. Por quê? Porque falta muito profissional técnico preparado no Brasil. Milhares de oportunidades hoje nas áreas de engenharia, nas diversas engenharias, estão à disposição dos brasileiros e nós simplesmente não formamos essas pessoas. Então há um déficit estrondoso na área do conhecimento, da educação, que tem muitas oportunidades para quem investe nessa área, mas que também nos cria um paradoxo, porque o Brasil cresceu, diferentemente de todos os países do mundo que progrediram dentro da era, dentro da sua onda, que foi na área industrial quem se industrializou, na área do conhecimento quem investiu em conhecimento. Então, provavelmente, nós vamos enfrentar ainda mais a competição internacional de profissionais qualificados que vão vir para cá ocupar os espaços que nós estamos hoje não ocupando. Isso é uma grande realidade e principalmente nós vivemos aqui em Canoas, né? Canoas é uma cidade que prima muito pelo pioneirismo, né? A região metropolitana, destacando aí as cidades que fazem parte também da nossa transmissão da RCT, que São Leopoldo vai receber agora uma fábrica de automóveis também. Então é um crescimento que a gente vê, que observa, né? E que também consegue ter essa noção de que falta profissionais. E como é que qual seria a tua solução para isso? Primeiro, nós precisamos olhar para a questão da educação e da formação com um olhar de absoluta valorização como um todo. Não é exclusiva a responsabilidade da escola e da universidade. É também da família, é também da sociedade. Quando eu digo sociedade, inclui a todos. Por exemplo, no Japão, 4% do tempo médio do trabalhador dentro da organização é investido em conhecimento. Eles estudam dentro da própria empresa. É um investimento da organização. As famílias coreanas, a Coreia cresceu extraordinariamente, valoriza de uma forma impressionante a importância do conhecimento da educação. Nós aqui não nos damos por conta ainda do tamanho dessa importância. Então, precisa a sociedade dar-se por conta disso. E não é só valorizar o magistério, não é só valorizar a escola, mas é um conjunto de elementos que vão alavancar esse processo. O que inclui até mesmo a própria internet. A nossa internet aqui não tem uma velocidade qualificada, não tem a dinamicidade que poderia ter em comparação com o primeiro mundo. E por incrível que pareça, a própria internet é um elemento valioso. Porque, veja bem, hoje no Brasil, 15% de todos os universitários estão estudando no mecanismo EAD, ensino à distância. Parte deles frequentam polos uma vez por semana, mas boa parte está estudando em casa. Com uma internet sem grandes qualificações ou com pouco acesso, fica difícil.
Então, hoje, grandes universidades do mundo, como a Oxford ou mesmo a Harvard, que é uma das maiores e melhores do planeta, ela tem hoje mais estudantes espalhados pelo mundo no formato EAD do que dentro de sala de aula nos seus campos. O Brasil tem um espaço fértil para crescer nesse particular, né? Então, é uma das formas de também estimularmos a utilização dos mecanismos de EAD. Hoje é possível aqui no Brasil, com tradução, fazer cursos de alta qualificação de universidades de top de linha a nível internacional. Então, a internet é um dos caminhos, um dos. Estou conversando com o Joel Maciel, que você já conhece aqui no programa, participou algumas vezes, é diretor do Instituto de Inovação, conferencista nacional. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.